Olá, esse é um jogo para ensinar a criança a letra Braille. A letra Braille ela é formada combinação de 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O conjunto de 6 pontos se chama célula. Aqui tem 2 células. Eu vou explicar como é que é o alfabeto, a ligação desses 6 pontos. Então, a localização dos pontos é dada de cima para baixo, com uma da esquerda para a direita. Então, a cada ponto, cada combinação dos pontos em relevo, né, no caso eu vou botar a estampinha, ela é denominada como uma letra ou sinal de pontuação. Então, vamos lá. Então, eu utilizei o bico da garrafa, né, eu utilizei 6 para formar uma célula. Aqui eu utilizei 12, no caso, formar 2 células. Então, a letra A é o ponto 1 da primeira célula, só o ponto 1. Aqui, então, nessa célula, é descrito a letra A, que é o relevo, né? A letra B é constituída por ponto 1 e 2. Então, aqui nessa célula tem a letra A e aqui tem a letra B. Então, A é constituído por ponto 1 da primeira célula. E na segunda célula, o B é constituído por ponto 1 e ponto 2, que é alto relevo, né? No caso, a tampa representa o relevo das letras. Então, aqui é a letra A e aqui é a letra B. Agora, a gente vai fazer a letra C e D. A letra C é constituída por ponto 1 com ponto 4. A letra D é constituída por ponto 1, 4 e 5. Então, nessa primeira célula, a letra C é constituída por ponto 1 com ponto 4. A letra D ela é constituída por ponto 1, ponto 4 e ponto 5. Então, nessa célula é o C e esse é o D. O E é constituído por ponto 1 e o ponto 5. Ponto 1 e o ponto 5. Então, nessa primeira célula, a gente formou a letra E, o número 1 e o 5. Na segunda célula, a gente vai fazer a letra F, que é o ponto 1, 2. Então, a letra F, a gente fez o 1, o 2 e o 5. Então, nessa célula, a gente fez a letra E, que é o número 1 e o número 5. E a letra F, a gente fez o 1.2 e o ponto 4. Então, a letra G, ela é representada por ponto 1, por ponto 2, por ponto 4 e por ponto 5. Então, na célula, nessa primeira célula, que é a letra G, a gente utilizou o ponto 1, 2, 4 e 5. No H, a gente utiliza o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 5. Então, na primeira célula, a gente fez o H, que utilizou o ponto 1, 2, 4 e 5. E nessa segunda célula, a gente utilizou, para fazer o H, o ponto 1, 2 e o 5. Então, agora, nessa primeira célula, vamos fazer a letra I. A gente utiliza o ponto 2 e o ponto 4. Essa é a letra I, o 2 e o 4. O J, a gente vai utilizar o ponto 2, o ponto
4 e o ponto 5. Então, nessa primeira célula, a gente fez o I. A gente utilizou o ponto 2 e o ponto 4. Esse é o I. 2 e o 4, nesse conjunto de célula. É a letra I. Nessa segunda célula, a gente fez a letra J. A gente utilizou o 2, o 4 e o 5. Agora, vamos fazer o K e o L. O K, a gente utiliza o 1, e o 3. Então, nessa célula aqui, é a letra K, que a gente utilizou o ponto 1 e o ponto 3. A letra L, a gente utilizamos o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. Então, na letra K, a gente utiliza o 1 e o 3 nessa célula, representa o K. E o L, a gente utiliza o 1, o 2 e o 3. A letra M, vou fazer nessa primeira célula aqui, ele é representado ponto 1, ponto 3 e ponto 4. Então, a estampinha está representando o relevo da letra Braille, né? Então, a representação nessa célula é o ponto 1, ponto 3 e ponto 4. Então, essa é a letra M. O N, vamos fazer aqui nessa segunda célula, é o ponto 1, o ponto 3, o ponto 4 e o ponto 5. E o ponto 5. Então, essa é a letra M, representado 1, 3 e 4. Então, essa primeira célula é a letra M, 1, 3 e o 4. Lembrando que a tampinha é representação em alto relevo, né? Na escrita. Essa segunda célula, a letra N, é o número 1, o número 3, o número 4 e o número 5. Então, aqui temos o M e aqui temos o N. Então, essa na primeira célula. Agora, vamos fazer a letra O e essa vai ser o P. Então, na primeira célula, vamos fazer o O. Vamos utilizar para fazer o O número 1, o número 3 e o número 5 para fazer o O. Então, 1, o 3 e o 5 para fazer a letra O. Aqui é a representação da letra O no alfabeto Braille. O 1, o 3 e o 5. Essa segunda célula vamos fazer o P. Para fazer o P, a gente vai utilizar o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, 1, 2, 3 e 4 para representar o P no alfabeto em Braille. E o número 4. Então, nessa primeira célula, a gente tem a letra O, 1, 3 e 5, em relevo, né? Representação da tampinha. E aqui tem a letra P, 1, 2, 3 e 4.
Agora vamos fazer, nessa primeira célula, vamos fazer o Q, e na segunda célula vamos fazer o R. O Q e o R. O Q vamos utilizar, nessa primeira célula, 1, 2, 3, 4 e 5, para representar o Q. Então, 1, 2, 3, então 4 e o 5. Então, a primeira célula é o Q. Vamos para a segunda célula, vamos fazer a letra R. Vamos utilizar 1, 2, 3 e o 5 para fazer a letra R. Então, aqui é o Q, primeira célula, e aqui vai ser o R. Então, nessa primeira célula, fizemos o Q, utilizamos 1, 2, 3, ponto 1, 2, 3, ponto 4 e ponto 5 para fazer a letra Q e fazer a letra R. 1, 2, 3 e o 5. Então, Q e o R. Então, para fazer a letra S, utilizamos ponto 2, ponto 3 e ponto 4. Esse é o S. Agora, vamos para o T. O T, vamos utilizar ponto 2, ponto 3, ponto 4 e ponto 5. Então, 2, ponto 3, ponto 4 e ponto 5. Então, essa é a célula do S, 2, 3, 4, seguinte ponto, 2, 3 e 4, e o T, 2, 3, 4 e 5. O U e o V. Vamos utilizar para fazer o ponto 1, ponto 3 e ponto 6. Esse é a letra U. Ponto 1, ponto 3 e ponto 6. 1, 3 e 6. Letra U, nessa célula, né? E agora o V, vamos utilizar o 1, o 2, o 3 e o 6. Então, 1, 2, 3, 6. Seguinte ponto. 1, 2, 3 e 6. Então, na primeira célula, né, Braille, a gente fizemos o U. A gente utilizamos ponto 1, ponto 3 e ponto 6. O V, vamos utilizar ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 6. Então, U e o V. Agora vamos fazer o W nessa primeira célula. Braille, né? Vamos fazer o W. A gente vai utilizar o ponto 1, não, ponto 2, desculpa. Vamos utilizar o ponto 2 para fazer o W. Ponto 2, ponto 4, ponto 5 e ponto 6. Então, lembrando, para fazer o W, ponto 2, ponto 4, ponto 5 e ponto 6. Então, esse é o W, letra W, nessa célula. Então, utilizamos ponto 2, ponto 4, ponto 5 e ponto 6. Agora, vamos para o Y. Vamos utilizar ponto 1, ponto 3, ponto 4, ponto 5 e ponto 6. Então, 1, 3, 4, 5 e 6. Então, nessa primeira célula, a gente fizemos o W. E nessa segunda célula, a gente fizemos o Y. 1, 3, 4, 5 e 6. W, ponto 2, ponto 4, 5, 6. Y, 1, 3, 4, 5 e 6. Agora vamos fazer o X. Agora vamos fazer o X nessa primeira célula e o Z. O X e o Z. Para fazer o X, vamos utilizar ponto 1,
Então, para fazer o x, ponto 1, ponto 3, ponto 4 e ponto 6. Então, x, 1, 3, 4 e 6. Então, para fazer o x, utilizamos ponto 1, ponto 3, ponto 4, ponto 6. Essa é a célula, né, a letra X. Agora, vamos fazer o Z. No Z, a gente vai utilizar 1, o 3, o 5 e o 6. Então, 1, 3, 5 e 6. Então, lembrando, esse é o X. Utilizamos ponto 1, ponto 3, ponto 4 e ponto 6. Esse é o X. A célula da letra, vamos fazer a letra Z. Utilizamos ponto 1, ponto 3, ponto 5 e ponto 6. Agora vamos por C cedilha. Vamos utilizar a célula, a primeira célula. Vamos utilizar o seguinte ponto. 1, 2, 3, 4 e o 6. Para fazer o C cedilha. 1, 2, 3, 4 e 6. Então, para fazer o C cedilha, lembrando, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e ponto 6. Então, esse é o cedilha. Agora, o A craseado. Vamos fazer ponto 1, ponto 2, ponto 2, ponto 3, ponto 5 e ponto 6. Então, lembrando, essa primeira célula é o C cedilha, o C com C cedilha, né? E essa segunda célula, braille, né? É a letra A craseada. Então, para fazer os números, vamos utilizar o ponto 3, o ponto 4, a determinação dos números. Seguinte ponto, né? A gente vai utilizar sempre duas células. Então, ponto 5. Então, essa primeira célula é representação de número, né? Número, aqui vai falar que número é, mas sempre vai estar a junção desse L, parece um L invertido, né? Da nossa grafia normal. Vai ser a letra, um número com o algarismo do lado. Então, número, né? Da célula. 1 vai ser a primeira célula com essa determinação, né? 3, 4, 5, 6. Na outra célula vai ser tipo a letra A. Então, número 1, né? Número 1. Número 2. Então, o número 2 vai ser o número 2. Número 3, vamos utilizar o ponto 1 e o ponto 4. Então, lembrando, número 1, só o número 1. Número 2, o ponto 1 com o ponto 2. Número 3, o número 1 e o ponto 4. Número 4. Então, ponto 1, o ponto 4 e o ponto 5. Número 4. Então, número 4. Então, esse é o número 4. Número 5, vamos utilizar o seguinte ponto. 1 e o 5. Então, ponto 1 e o ponto 5. Então, número 5, né? São das duas células. Agora, pontos, vamos fazer o número 6. Então, vai ser 1, vai ser ponto 1, ponto 2 e o ponto
4. Então, número 6. Número 7. Número 7. Então, vamos utilizar por 7. 1, 2, 4 e 5. Então, o 7. Número 7. Então, número 8. Número ponto 1, ponto 2 e o ponto 5. Então, número 8. Número 8. Número 9 é o ponto 2 com ponto 4. Então, fizemos o número 9. Utilizamos ponto 2 e ponto 4. O 0 a gente vai utilizar o ponto 2, o ponto 4 e o ponto 5. Esse é o número 0.